Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Quem está falando é o João. E você que está buscando especialização aqui no Excel, seja no Power BI, Power Query, Power Pivot, pode ter certeza que eu vou entregar muito conteúdo bacana aqui. Porque eu criei um método que vai ajudar qualquer pessoa a se desenvolver no Excel. Por mais complicada ou mais complexa que você imagine que seja trabalhar com as funções, eu estou desmembrando todas as funções e estou mostrando no detalhe onde que você deverá utilizar cada uma delas na análise de dados. Por que eu comecei com o Excel? Porque o Excel é a essência. Então nós vamos começar com o Excel, depois nós iremos partir para o Power Query, Power Pivot e posteriormente nós poderemos estar chegando aí no Power BI e também no PowerPoint falando de apresentação para você que é da área administrativa, para você que quer buscar formas de melhorar a performance nas suas análises ou até mesmo a melhora na apresentação dos números. Eu tenho muita dica bacana aqui e eu pretendo estar colocando aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Isso vai ajudar que a gente tenha uma referência de qual é a sua necessidade. Já habilita o sinalzinho, o sininho, dá o joinha, que eu tenho certeza que o conteúdo que será apresentado aqui no canal será um conteúdo bem importante aqui para você que atua na área administrativa, seja analista, seja assistente ou até mesmo seja um especialista. Quem nunca da área administrativa já não se deparou com essa questão aqui? Poxa, a pessoa vai lá, né, no teu trabalho, vai te entregar uma planilha e fala assim, olha, fulano, quando você for fazer aqui a análise, indica para mim aqui quem vai ter direito aqui ao bônus 1, ao bônus 2. Os critérios são esses aqui, ó. Primeiro critério, né, no bônus 1 é contrato terceiro e qual é o estado? Estado Minas Gerais. Aqui é um exemplo hipotético que você poderá estar aplicando em qualquer área que você estiver atuando na área administrativa, tá ok? Então vamos lá então, só para que fique muito simples mesmo. Eu vou estar separando a função e depois eu vou explicar a função OU, porque são conceitos muito práticos e que no dia a dia talvez você já deva ter pensado numa forma de utilizar essas funções, mas não deve ter, saber, né? Não deve ter conseguido por desconhecer o conceito. Então, a melhor forma aqui de você pegar e buscar ou trazer informações de uma planilha é você conversar com essa planilha. E como é que você tem que fazer isso? Por exemplo, na função E, você vai digitar aqui, ó, E. Você vai buscar aqui, por exemplo, qual é a condição, primeira condição do bônus 1 aqui, né? Terceiro. Então, tudo aqui que tiver na coluna C e for igual a terceiro, aí quando for texto você vai colocar assim, ó, terceiro. E, além disso, tudo aquilo que estiver aqui e for igual a MG, essa aqui é uma das condições, não é isso? Aí a gente fecha com aspas, porque é texto, o texto a gente abre e fecha aspas, e dá um OK aqui. Aí ele vai informar aqui, está certo ou está errado? É verdadeiro ou falso? Tem direito ou não tem? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, a condição E ela não foi atendida, por quê? No contrato, nós temos concurso em vez de terceiros, e no estado nós temos aqui Rio de Janeiro em vez de Minas Gerais. Então a condição é falsa. Vamos imaginar que essa aqui seja a condição real. Aqui, ó. Terceiro, ou seja, sempre que tiver a condição terceiro em Minas Gerais, significa que ela terá direito aqui, né, ao bônus. Então o que você pode fazer? Você pode arrastar isso aqui até o final. E você saberá qual que é o falso e qual que é o verdadeiro aqui. Ó. Qual que tem direito e qual que não tem direito. Você pode muito bem estar colocando o seguinte, né? Uma condição C aqui. Se a condição for verdadeira, a gente pode colocar aqui para melhorar, porque nós já falamos já de condição C. Ó. Se essa condição que tiver aqui for verdadeira, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar sim. Tem direito ao bônus. Caso contrário, não.
Perfeito? Ó. E quando for não, false, ele vai colocar não. Então, lembre-se, nós estamos falando aqui da função e aí essa aqui seria a condição em termos de fórmula. Eu vou colocar aqui embaixo para que fique fácil para você entender. Ó. Sempre que você for falar de fórmula, procura deixar lá embaixo aqui para você entender. O que a gente está falando aqui? Ó? E, né? Função E. C igual a terceiro, que é a condição, né? E D4 igual a MG. Atendeu essas duas condições? Tem direito ou não tem direito ao bônus? Se atender, tem. Se não atender, não tem. Condição E. Você precisa atender as duas condições, tá ok? Um exemplo simples, um exemplo fácil. Eu acredito que isso aqui tenha ajudado bastante. Eu tenho aqui quando a condição ela envolve datas, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, porque isso aqui pode gerar confusão na hora de você aplicar. Então, a primeira parte que você precisa entender é exatamente essa aqui. Ó. Qual que é o conceito da fórmula? Né, na condição E. Na condição E significa que duas condições elas precisam ser atendidas. As duas condições sendo atendidas, ela terá direito ao bônus. Não sendo uma delas não acontecendo, ela não terá. E o sim ou não é só você colocar uma condição C aqui que eu já entendi no vídeo anterior. Se você tiver alguma dúvida em relação à condição C, é só no final do vídeo aqui eu vou deixar um link para que você possa acessar o vídeo, tá? Da condição C. Beleza, entendemos a condição E. Agora vamos buscar um exemplo aqui para a condição E. Ó, então você tem aqui Rio de Janeiro, né? Quem tem direito ao bônus? A exemplo do que aconteceu aqui, nós também montamos um quadrinho aqui com duas condições. Temos com 3 também, mas acho que o objetivo aqui é entender o conceito para depois aplicar. E é um conceito muito semelhante à condição E, tá ok? Só que nesse caso, as condições que poderão ser atendidas é Estado Rio de Janeiro e Estado Minas Gerais. Como é que você faz o teste? É muito simples. Você vem aqui igual. Qual que é a função que vamos olhar? Ou. Ok? E isso, gente, para você que já está acompanhando ou não a questão das funções que geram dúvidas, essas condições E e O são fundamentais, por exemplo, num PROC V, num Soma C, numa condição C, como eu acabei de mostrar para você, que ela sendo verdadeira ou falso, quando você entende a questão do verdadeiro ou falso, é justamente a condição que você colocou que eu vou mostrar aqui agora, tá ok? Qual que é o objetivo? Eu tenho aqui, ó, bônus 3, para a condição ser atendida, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então eu vou colocar aqui igual, ou esse aqui, igual a Rio de Janeiro. Se for igual a Rio de Janeiro, beleza. Ou se aqui for igual a Minas Gerais. Lembrando, abrindo e fechando aspas, né? Isso aqui tem que estar direitinho, porque senão dá erro. Ó, verdadeiro. O que normalmente eu recomendo? Deixar a fórmula aqui do lado, que às vezes a gente não consegue enxergar onde está o erro. Deixa a fórmula aqui do lado. Opa! Está com fórmula aqui. Eu coloquei a fórmula. E aí a gente tira aqui o ou. Igual a gente consegue verificar. Aqui, ó, tá vendo? Aspas, aspas, igual, aspas, aspas, fechou. A condição é verdadeira. E por quê? É Rio de Janeiro ou Minas Gerais. E se aqui não fosse nem Rio de Janeiro nem Minas Gerais? Ah, ficaria como falso. Então a condição ela já foi perfeita. Aí você pode estar falando o seguinte, pô João, mas no relatório pediram para que eu indicasse sim ou não. Não verdadeiro e falso, não é verdade? Aí é onde entra o macetezinho das condições. Você pode utilizar essas condições de E ou OU num PROC V, num Soma C e na condição C propriamente dita. O que coloca aqui no C, para você entender? O C nada mais é do que diz o seguinte: se essa condição que eu acabei de colocar aqui ela for verdadeira, então eu quero que você me traga a resposta sim. Olha como é muito simples quando você conversa com a planilha. E caso contrário, se for falso, que nem está aqui, ó, eu quero que você traga a informação como não. Então perceberam que quando você começa a conversar com a planilha, fica muito mais fácil de você montar aqui a análise. Então o que eu quero que você entenda na hora de montar as suas funções, na hora que você vá montar ou digitar aqui alguns códigos, é importante que você entenda o conceito para que você possa
na hora de aplicar, você conversar com a planilha da forma que eu estou conversando aqui. Olha que bacana, eu não falei para você que a condição verdadeira seria sim e a condição falsa seria não? Então a gente faz o teste aqui, ó. Por exemplo, IS não é nem Rio de Janeiro nem MG, ó. Por exemplo, sempre quando for Minas Gerais ou Rio de Janeiro, ele vai considerar como direito a bônus. E quando não for nenhum nem outro, ele vai considerar aqui como não tem direito a bônus. Então o que eu quero que vocês entendam é todas as funções, ou melhor, aquelas principais funções que eu entendo, que eu julgo que são necessárias para um analista, para um assistente, até mesmo para um especialista, eu vou estar colocando aqui, são funções extremamente importantes e bacanas, porque elas vão fazer com que você aumente muito a performance. E quando digo performance é não somente fazer mais rápido, e sim de uma forma mais assertiva. Se você curte os vídeos aqui, comenta. Aqui embaixo na descrição do vídeo, informa se você tem interesse em mais algum outro tipo de função. Eu vou informar para você na prática se vale a pena ou não. O básico é aprender entre 6 a 10 funções do Excel. Isso aqui para quem trabalha na área administrativa vai fazer muita diferença. E dominar, olha, presta atenção, dominar tabela dinâmica. Dominou tabela dinâmica, aprendeu meia dúzia a no máximo 10 funções de Excel, certamente você conseguirá desenvolver qualquer trabalho nessa área, tá bom? E tem muita coisa bacana, Power Query, Power Pivot, Power BI e até mesmo eu penso em colocar aqui como é que você deve apresentar os seus números no PowerPoint. Isso você vê com pouca frequência. O pessoal se preocupa muito em análise, mas deixa meio aquém de como apresentar, qual é a forma mais adequada, né? Eu vou apresentar tudo isso aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Acompanhe. Eu estou montando aqui, esse aqui é o segundo. Vai ter muito mais vídeos como esse, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço.